Aleluia! Olha, eu quero comentar com você um pouco sobre aspectos subjetivos que, para a maioria das pessoas, são os mais importantes. Ou seja, para a maioria das pessoas, a economia do país, se a inflação está alta, se o Brasil ganha a Copa do Mundo, se a Copa do Mundo de futebol vira um caos, essas coisas são secundárias. O importante é o seu problema sentimental. O importante é a sua fome. O importante é a dor de cabeça que você acordou com ela. Essas coisas são mais importantes na maioria das pessoas. No entanto, os aspectos espirituais não são importantes para a maioria das pessoas também. Elas não se preocupam com o céu, eternidade, condenação, se vão para o inferno, sofrer no lago de fogo. Elas estão preocupando que o seu dedo mindinho do pé está doendo muito. A unha encravada do dedão, isso aí é a coisa mais importante para ela, porque está sofrendo, está passando por uma dor. Então que a economia do país vá para o brejo. O importante é a unha encravada do dedão do pé. Para a maioria das pessoas a situação é assim. Uma dor de barriga, ela não vai trabalhar. Mas e aquele trabalho importante que ela tinha para fazer, a responsabilidade perante o cliente, e o patrão vai ficar sozinho? Que se dane lá, eu tô com dor de barriga e não vou trabalhar, e o patrão que se vire lá. Para a maioria das pessoas, esses aspectos assim subjetivos, aspectos sentimentais, ou também essas necessidades fisiológicas, são a coisa mais importante do mundo. Quando a pessoa cresce, amadurece, ela começa a valorizar outras coisas. Por exemplo, deu fome, ela não vai comer porque tem uma tarefa importante. Daquela tarefa depende a sua imagem na empresa, a sua avaliação, o resultado, ou uma venda, uma situação econômica. Ela precisa terminar uma tarefa para poder receber, e assim ela larga a comida para lá, vai comer depois. Para muita gente a hora de comida é sagrada, esquece tudo, larga tudo. Uma pessoa que coloca essas necessidades fisiológicas acima de tudo é uma pessoa muito carnal, muito chão, digamos assim. Ela não conseguiu crescer, é muito criança ainda, ela não consegue ocupar um posto de responsabilidade porque ela não vai dar conta. Essa pessoa está longe de ir bem na vida. Uma pessoa muito irascível, que se enerva com facilidade, vai ter dificuldades em manter o casamento. No casamento a gente tem que abrir mão de muita coisa, tem que ceder, tem que se calar. E a pessoa que esquenta o sangue e fala o que quer, não vai ter jeito. Ela vai falar um monte de coisas e o casamento pode ir para o buraco. Mas não é o que tem acontecido? A maioria dos casamentos vão se desfazendo, ou pelo menos entrando em rota de colisão. É uma situação difícil porque as pessoas não cresceram, nem emocionalmente, não amadureceram e também não cresceram espiritualmente. Nas igrejas, os problemas sentimentais, esses problemas subjetivos, costumam gerar escândalos na igreja porque as pessoas não amadureceram. Os crentes não estão preocupados com os resultados da igreja. Poucas pessoas sofrem, sentem as dificuldades da igreja. Eles querem resolver o problema deles. O pastor que se vire para lá. Eu vou à igreja receber a minha bênção. E se a barriga está doendo, eu não vou à igreja. E se tem jogo do Brasil, eu também não vou à igreja não. Fica para outro dia. E o pastor? Não, o pastor que se vire para lá. A maioria das pessoas é assim, infelizmente.
Mas Deus não quer que sejamos assim. Ele nos deu uma inteligência, uma capacidade de raciocinar para que nós não sejamos escravos dessas coisas, das necessidades fisiológicas, dos sentimentos, das vontades, das tentações. Ele nos quer vencendo essas coisas todas. Deus precisa de gente amadurecida e você, se quiser agradar a Deus, tem que se enveredar por este caminho de amadurecimento, vencer essas necessidades mais básicas. Mas acontece que por mais que nós cresçamos espiritualmente, ainda vamos ter sentimentos. A gente chora, sofre, a gente vai ter que suportar situações, as situações em que os outros não se condoem da gente, a gente tem que aguentar sozinho. E é duro. Quem é líder sabe disso, situações em que se sente sozinho, como que os liderados não estão a ajudar, eles estão preocupados cada um com seus problemas e não estão levando a carga junto com o líder. E o líder se sente assim numa solidão, como que sozinho, e a carga fica pesada nos seus ombros. Pois é, tudo isso acontece, mas é muito importante a gente saber que Deus não se esquece de nós. Deus nos ama, Deus cuida de cada um de nós e Ele, nesses momentos, Ele nos consola, envia ajudadores e Ele também está anotando as nossas atitudes nesses momentos de dor, de sofrimento, porque Ele quer nos recompensar, Ele quer nos galardoar na vitória por toda a eternidade. Vale a pena você acreditar, lutar para vencer, suportar as adversidades. Deus tem recompensas para tudo isto. Meu irmão, minha irmã, se você está sofrendo por causa do Evangelho, se você está sofrendo injustamente, então existe bem-aventurança sobre a sua cabeça. Foi o que Jesus disse. Mateus 5,10, você deve se regozijar por causa disto, do sofrimento, sabendo que Deus está vendo e que existe bênção por causa disto. Se alegre, portanto, é difícil, mas se alegre quando estiver sofrendo por uma causa justa, quando estiver sofrendo por causa do Evangelho, quando estiver sofrendo injustamente, se alegre, louve ao Senhor, é grande o seu galardão que está esperando por você na eternidade. Pense nisso, meu irmão, minha irmã.